Antes de mais nada, recebam uma bênção divina para o seu dia. Sabe, no Oriente Antigo, saber o nome de alguém não era só, saber como chamar essa pessoa para o jantar. Era muito mais profundo que isso. Exato. Era ter acesso ao código-fonte da pessoa, sabe? Era conhecer a essência dela. E, segundo as crenças daquela época, ter até a capacidade de exercer controle sobre ela. O que cria um problema gigantesco quando a gente fala do divino, né? Pois é. Então, como a humanidade tentou dar um nome a um ser que é, por definição, infinito e incontrolável. É um privilégio ter a companhia de cada pessoa que nos ouve hoje para mais um mergulho profundo nas ideias que moldam o nosso mundo. E a nossa missão de hoje é justamente explorar esse labirinto, né? Esse paradoxo da linguagem humana tentando capturar infinito. Com certeza. E para nos guiar nessa jornada, a gente vai se debruçar sobre um texto clássico, o livro Teologia Sistemática, focando especificamente no capítulo sobre a doutrina de Deus. Escrito pelo renomado autor Louis Berkhof. Isso mesmo. E olha, é um tema que exige bastante da nossa imaginação, né? E do nosso rigor intelectual também. Ah, sem dúvida. Porque toca naquela fronteira exata entre o que a gente pode compreender e o que escapa totalmente da nossa capacidade cognitiva. E o Berkhof faz um trabalho minucioso, quase como um arqueólogo da linguagem mesmo, a organizar como essa fronteira foi construída ao longo dos milênios. Certo, então vamos desvendar isso. Porque o grande dilema que a fonte já joga no nosso colo logo de cara é muito prático. Qual seria? Se Deus é incompreensível na sua totalidade, de onde vieram os nomes dele, que a gente lê nos textos sagrados? A humanidade olhou para o céu, sentiu aquele temor reverencial e simplesmente decidiu inventar uns rótulos para tentar organizar o caos? O que é fascinante aqui é que, segundo a análise do Berkhof, a resposta é um categórico não. Não foram inventados. Não. Os nomes divinos não são invenções humanas. Não são tentativas da nossa espécie de catalogar o mistério, sabe? Entendi. A obra descreve esses nomes como uma autorrevelação condescendente. Condescendente no sentido de se abaixar ao nosso nível. Exatamente. A iniciativa é de cima para baixo. O divino adota deliberadamente uma linguagem humana, que é terrena e limitada, puramente para que a gente possa estabelecer algum tipo de compreensão. É um ato de tradução. Perfeito, é uma tradução. E isso me faz pensar num detalhe super curioso que o texto destaca. A Bíblia frequentemente fala do nome de Deus, assim, no singular. A gente vê isso em passagens antigas, tipo, Torre Forte é o nome do Senhor. É como se o nome, no singular, fosse uma entidade independente, sabe? É verdade. E nesse contexto teológico, o nome no singular funciona como um sinônimo de toda a manifestação de Deus em relação à humanidade. Tá. Não designa o divino como ele existe nas profundezas ocultas do seu próprio ser, o que o Berkhof chama de seu ser não revelado. Ah, entendi. Designa a forma como ele escolhe se apresentar para nós. E se a gente conectar isso àquela dinâmica do Oriente Antigo que você mencionou na introdução... Do controle mágico e tudo mais? Precisamente. Naquelas culturas mesopotâmicas e egípcias, os nomes dos deuses eram os ingredientes principais em encantamentos. Nossa, para rituais mágicos mesmo. Sim, os sacerdotes acreditavam que, ao descobrir e pronunciar o nome verdadeiro e secreto de uma divindade, eles obrigavam aquele deus a agir em favor deles. É como se o nome fosse uma coleira invisível? Uma excelente analogia. Portanto, a autorrevelação de Deus, ao entregar o seu nome ao povo hebraico, é um ato de extrema vulnerabilidade, né? E de graça. É como se ele estivesse entregando as chaves da própria casa para estrangos. Exato. Ele se recusa a ser manipulado por feitiçarias, mas se oferece voluntariamente para um relacionamento genuíno. Mas, lendo o material, me surge uma dúvida que não quer calar. Manda. Se usarmos palavras humanas, com todas as falhas, os vícios e as limitações que elas têm, a gente não está aprisionando quem Deus é? Essa é uma boa pergunta. Porque eu fico pensando naquela analogia velha, sabe? De tentar colocar o oceano inteiro dentro de um copo d'água. Clássica. Né? A água no copo é real, faz parte do oceano.
mas passa muito longe de representar as correntes marítimas, as fossas abissais, toda aquela imensidão. Com certeza. Ou, num exemplo mais moderno, é tipo tentar rodar o sistema operacional de um supercomputador quântico num relógio de pulso antigo. A linguagem não quebra sob esse peso todo. Essa é uma objeção filosófica clássica, e o Berkhoff rebate ela de uma maneira muito elegante no livro. Como ele faz isso? Ele argumenta que, se assumirmos que a linguagem humana limita e, portanto, esconde Deus em vez de revelar, a gente teria que aplicar essa mesma lógica a absolutamente toda a criação. Porque a criação também é finita. Exato. O mundo físico, o universo observável, tudo é finito. Se o finito não tem capacidade de revelar o infinito, então o mundo inteiro não revela o Criador, apenas mascara. Nossa, e isso nos deixaria completamente no escuro. Totalmente. Se aceitarmos essa premissa, como o autor aponta, nós nos trancaríamos num agnosticismo sem esperança. Faz sentido. A linguagem antropomórfica quer dizer dar características e emoções humanas a Deus, não o limita de forma pejorativa. Ela é a infraestrutura necessária para a comunicação. Sem essa condescendência de falar a nossa língua, mesmo que seja o relógio de pulso da analogia, simplesmente não haveria interação possível. Nenhuma. Perfeito. Então, já que a gente estabeleceu que a linguagem é essa ponte necessária, por mais imperfeita que pareça para nós, como essa ponte foi sendo pavimentada na prática ao longo da história? Foi um processo gradual. Sim. A fonte mostra que não foi tudo de uma vez. Tem uma evolução linguística muito clara nos textos hebraicos do Velho Testamento. A gente sai de termos que descrevem uma força bruta universal e caminhamos passo a passo até um nível de intimidade que é quase assustador. O percurso linguístico que o Berkhoff traça reflete o próprio avanço da revelação histórica. A humanidade precisava primeiro entender a magnitude do poder, né? Exato. Para só depois entender a profundidade do cuidado. Então vamos começar pelo princípio. Os primeiros termos que aparecem nas escrituras hebraicas são El, Elohim e Elion. Isso. O que a etimologia dessas palavras diz pra gente sobre como os antigos enxergavam essa entidade? Olha, essas palavras carregam raízes etimológicas muito primitivas e fortes. Elas estão ligadas diretamente à ideia de força formidável, poder absoluto e, principalmente, ao conceito de ser um objeto de temor. Temor reverencial. Sim, a raiz da palavra Elohim, por exemplo, aponta para aquele que infunde reverência, ou um terror majestoso. É o poder na sua forma mais crua e incontestável. Caramba! E o Elion? O termo Elion designa ele simplesmente como o Altíssimo, o ser que está exaltado acima de qualquer outra coisa que exista. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui rápido. Claro. Tem um detalhe gramatical que sempre confunde as pessoas. Elohim tá no plural, né? Tá, sim. O sufixo in no hebraico indica pluralidade. Isso não gerava uma crise teológica na época? Como assim? Pensa bem, os antigos hebreus eram cercados por nações politeístas. Chamar o próprio Deus por um nome no plural não soava como se eles tivessem um panteão inteiro, contrariando toda a ideia de um Deus único. Ah, sim. Essa é uma observação crucial e uma dúvida muito comum de quem estuda o texto. Mas a linguística resolve esse aparente conflito. Como? Na gramática hebraica daquele contexto, esse plural não é numérico, não significa muitos deuses. É o que os estudiosos chamam de plural intensivo, ou plural de majestade. Ah, tipo a realeza falando nós? Mais ou menos por aí. A intenção não é multiplicar a quantidade de divindades, mas multiplicar a intensidade do poder. Entendi. É uma forma de dizer que toda a plenitude de poder, tudo que poderia ser considerado divino, está concentrado em um único ser. Faz todo sentido. E tem um outro detalhe nas fontes que me deixou fascinada. O Berkhoff aponta que esses nomes de poder e majestade, El e Elohim, não eram de uso exclusivo para o Deus de Israel. Não eram. Eles também eram aplicados a ídolos pagãos em outras nações e, surpreendentemente, até mesmo a governantes humanos e juízes dentro da própria sociedade israelita. Pois é. Por que usar um nome tão sagrado para um magistrado local? Porque nessa fase inicial a linguagem estava focada em estabelecer uma categoria de autoridade, sabe? O foco era a governança e a força. Tá. Quando um juiz era chamado de Elohim num contexto civil,
Estava se reconhecendo que ele exercia uma autoridade delegada de vida e morte, de justiça. Ah, a ênfase é na autoridade. Isso. É o Deus transcendente, o Criador cósmico. Mas como o livro demonstra, a revelação não podia estacionar apenas no terror e na autoridade. Ela precisava se tornar relacional, né? Precisava. E aí é que entra a transição para nomes como Adonai. Adonai, que a gente geralmente traduz simplesmente como Senhor. Sim, mas a bagagem dessa palavra é muito rica. Adonai introduz uma dinâmica interpessoal muito específica. A relação entre um governante bondoso e o seu servo. Mostra que o poder não é mais só uma força distante. Exato. Não é aquela energia cósmica que move as galáxias e ignora o indivíduo. É uma autoridade que exerce jurisdição, direta, pessoal e responsável sobre a vida humana. Uma troca, de certa forma. Sim, o servo deve obediência, mas o governante deve proteção. E, colado com essa ideia de proteção, surgiu um dos nomes mais belos da teologia antiga, que é Shaddai. Frequentemente acompanhado de El, formando El Shaddai. O Todo-Poderoso. A nossa fonte mostra que o tom da conversa muda completamente aqui, né? Sem dúvida. A mudança de tom com Shaddai é um dos grandes marcos teológicos que o Berkhoff destaca. Porque sai do assustador para o acolhedor. Exatamente. Se Elohim fala do Deus da criação que domina a natureza num estado bruto e assustador, Shaddai mostra Deus subjugando essas mesmas forças da natureza, mas agora em favor da sua graça. Nossa, que virada. O foco migra do terror reverencial para o consolo. É o Todo-Poderoso, sim, mas é um poder que se curva para abençoar, para proteger, para nutrir. E não por acaso, este é o nome específico pelo qual ele se apresenta ao patriarca Abraão, né? Perfeito, estabelecendo ali as bases de uma promessa de bem-aventurança para o futuro. Certo. Então a gente tem o poder criativo, a autoridade do governante e o consolo do protetor. Todos esses nomes descrevem atributos magníficos, mas a relação precisava se estreitar ainda mais. A distância entre o Criador e a criatura precisava ser encurtada. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Chegamos no ápice. Sim, estamos falando do ápice da revelação no Velho Testamento. O nome Yahweh. A reverência em torno desse nome era tão absoluta, tão profunda e pesada, que com o tempo gerou um temor supersticioso paralisante entre os judeus. Foi um processo histórico fascinante. Eles literalmente pararam de falar o nome em voz alta, não é? Pararam. Foi um silenciamento voluntário. O Berkhoff explica que essa abstenção extrema se baseou numa interpretação muito literal e rigorosa de uma passagem de Levítico, capítulo 24, versículo 16. O que dizia lá? Advertia que quem blasfemasse ou pronunciasse o nome de Yahweh de forma leviana seria morto. Caramba! O medo de cometer um erro acidental era tão grande que a solução cultural foi simplesmente abolir a pronúncia do dia a dia. Ninguém falava mais. E a mecânica de como eles esconderam esse nome nos textos é genial, né? A fonte relata o trabalho dos maçoretas. Os escribas judeus. Isso. Para quem não lembra, como o hebraico original era escrito só com consoantes, o nome sagrado era formado pelas letras YHWH, o famoso tetragrama. E quando os maçoretas foram adicionar os sinais de vogais ao texto para facilitar a leitura das novas gerações, eles fizeram uma verdadeira ginástica linguística. Literalmente. O que eles fizeram foi pegar as consoantes sagradas YHWH e inserir no meio delas as vogais da palavra Adonai. As vogais de Senhor. Exato. O resultado prático. Sempre que um leitor chegava nessa palavra híbrida no pergaminho, as vogais serviam como um alerta vermelho piscando. Tipo, não leia o que está escrito. Diga Adonai. É uma fusão linguística nascida puramente do medo e da reverência. Sim. Mas a ironia da história é que, por causa dessa substituição rigorosa ao longo dos séculos, a pronúncia fonética original e exata de Yahuwah acabou se perdendo nas areias do tempo. Ninguém sabe mais como se falava com precisão. Ninguém sabe. Mas o que o Berkhoff faz questão de ressaltar é que o significado profundo por trás dessas consoantes não se perdeu. E qual é a raiz? A raiz desse nome está intrinsecamente ligada ao verbo hebraico hayah, que significa ser. O ápice explicativo acontece no livro de Êxodo, no famoso encontro da sarça ardente. Lá, o nome é traduzido como Eu sou o que sou,
ou eu serei o que serei. E o que isso significa no mundo real para as pessoas daquela época? Porque se eu ouço eu sou o que sou, minha mente moderna vai direto para a filosofia. Platão e Aristóteles, né? Exatamente. Soa como uma existência pura, imóvel, estática. Tipo, parada num vácuo perfeito fora do tempo e do espaço. Mas se conectarmos isso ao panorama geral da cultura hebraica que o Berkhoff analisa, a gente vê que a interpretação correta passa quilômetros de distância dessa filosofia grega estática que você descreveu. Sério? Sim, o pensamento hebraico é essencialmente dinâmico, é baseado em ação e relacionamento. Portanto, eu serei o que serei não é apenas uma declaração de que Deus tem vida em si mesmo. É mais do que isso. É, antes de tudo, a garantia suprema da sua fidelidade pactual e imutável. Imutável no sentido de comportamento, não de paralisia, então. Exatamente. Quando ele diz, eu serei o que serei a Moisés, o que está sendo comunicado ali é, eu serei para a sua geração de escravos no Egito a mesma exata coisa que fui para Abraão, Isaque e Jacó, séculos atrás. Nossa, é a revelação de um nome que serve como uma garantia, um selo de aliança inquebrável. E é o nome próprio por excelência, diferente de Elohim, que a gente viu que podia ser usado para juízes e ídolos. Yahvé nunca é aplicado a outra coisa. Nunca. Em toda a narrativa bíblica é exclusividade absoluta. Sabe, toda vez que eu estudo essa parte da história, eu uso uma analogia na minha mente para separar as coisas. Conta aí. Quando a gente lê Elohim, é tipo ler o cargo de alguém impresso num crachá corporativo. Um crachá. É, tipo, diretor executivo do universo. Impõe respeito, descreve a função e a autoridade da pessoa na hierarquia. Boa. Mas quando a gente lê Yahuvé, não é mais um crachá. É como ouvir os votos de um casamento. Ah, fantástico. Porque os votos não dizem o que a pessoa é profissionalmente. Eles dizem o que a pessoa promete ser para você ao longo do tempo, na alegria e na tristeza. É uma promessa ativa, de presença contínua, sabe? Uma excelente analogia de verdade. Porque capta perfeitamente a transição do poder institucional para o relacionamento pactual. Uhum. E para dar um escopo cósmico a essa presença contínua e fiel, frequentemente o nome Yahweh aparece na literatura profética fortalecido por um acréscimo, Assim. formando Yahweh Tsebaoth, que a gente traduz historicamente como Senhor dos Exércitos. E aí a nossa fonte entra num debate muito curioso, porque levanta uma pergunta óbvia. Exércitos do quê? Pois é. Porque quando a gente lê a palavra exércitos, a gente é condicionado a pensar em tropas militares, infantaria, cavalaria. Seria Deus o comandante supremo das tropas físicas da nação de Israel? É uma possibilidade que as pessoas levantam. Ou, numa visão mais poética, seria ele o comandante das estrelas e constelações no céu noturno? Porque muitas culturas antigas viam as estrelas como um exército luminoso, né? O Berkhoff é muito metódico ao guiar a gente para essas hipóteses, e ele analisa 3 hipóteses principais. E a primeira é a das tropas físicas. Isso. A primeira, de que seriam os exércitos físicos de Israel, ele descarta analisando a gramática dos textos originais. Como assim? O exército militar de Israel é quase sempre referido no singular nos textos, enquanto a palavra Tsebaoth é claramente um plural. Ah, detalhe importante. Além disso, nos livros dos profetas, onde esse título é mais usado, ele raramente tem um sentido bélico ou militar terreno. A ideia não era reduzir Deus a um mero deus de guerra tribal. Faz sentido. E a segunda hipótese? Das estrelas. A segunda hipótese também cai por terra pela mesma regra gramatical. A Bíblia se refere aos corpos celestes como o exército dos céus, no singular, nunca os chama de exércitos de Deus. O que, por eliminação e análise textual, nos empurra para a terceira e preferida conclusão do autor. Que são os anjos. Os anjos, em seres angelicais divididos em hostes, legiões e divisões, cercando o trono divino. Então, Senhor dos Exércitos não é a imagem de um general sujo de lama num campo de batalha. Não, de jeito nenhum. É a majestosa visão de uma corte celestial. É a glória de Deus como Rei Supremo, cercado por hostes invisíveis, governando de forma absoluta cada engrenagem do céu e da terra para executar os seus propósitos. Nossa, uma imagem literária de tirar o fôlego. Mas olha só, a gente precisa fazer um movimento
monumental agora. Vamos para o Novo Testamento. Isso. Saindo das planícies do Velho Testamento e entrando no mundo greco-romano. Porque quando a língua oficial da revelação muda do hebraico para o grego, a forma como a humanidade entende e se relaciona com Deus passa por uma transformação que é, acima de tudo, radicalmente individual. Um dicionário por outro. É o veículo para uma expansão teológica gigantesca. O que muda na prática com o grego? O termo grego padrão que o Novo Testamento adota para substituir o majestoso Elohim é Theos. É uma palavra que no mundo secular da época era usada por acomodação para se referir a qualquer divindade do panteão grego. Era bem comum, então. Sim, mas o detalhe vital, a verdadeira revolução que a fonte nos convida a observar, não está na palavra Theos isoladamente. Está na companhia gramatical que ela passa a ter. Ah, os pronomes possessivos. Exatamente. Nos textos do Novo Testamento, a gente começa a testemunhar uma explosão de expressões como meu Deus, nosso Deus. Fica muito mais pessoal. Muito. Sob a ótica de Cristo, a relação divina que antes era predominantemente focada na nação coletiva de Israel, sofre uma metamorfose profunda. A religião rompe as barreiras do nacionalismo e deságua na realidade de cada indivíduo. Não é mais só uma aliança com o Estado corporativo. Não, passa a ser uma conexão ética, espiritual e íntima com cada pessoa que crê. Lindo isso. E para lidar com aquele nome sagrado e indizível, o Yahweh, a solução veio de séculos antes, não é? Veio através da Septuaginta. Pois é, quando os judeus de Alexandria traduziram o Velho Testamento para o grego, nessa famosa versão da Septuaginta, eles precisavam traduzir aquele tetragrama impronunciável, e o que eles fizeram? Eles usaram a palavra Kyrios. Isso, Kyrios, que se traduz como Senhor, significando aquele que tem poder, autoridade e posse legal sobre todas as coisas. Perfeito. E o Novo Testamento abraça esse termo com força, né? Aplicando esse título de peso absurdo tanto ao Deus Pai quanto a Cristo. Coroando a mensagem com descrições atemporais como o alfa e o ômega, o princípio e fim. O uso de Kyrios é uma ponte de ouro entre os testamentos. A palavra carrega toda a reverência do poder legal grego, mas está preenchida com a essência da fidelidade hebraica. Uma união perfeita das duas culturas. Sim. E quando os apóstolos usavam Kyrios para Cristo, eles estavam fazendo uma afirmação audaciosa de que ele governa com a mesma autoridade inerente e inquestionável do Yahvé do Antigo Testamento. Nossa, mas já que estamos falando dessa revolução íntima no Novo Testamento e dessas transições de palavras, eu quero jogar uma provocação aqui para a gente debater. Manda. Todo mundo que cresce nesse meio aprende desde sempre a oração do Pai Nosso, né? É a base. O grego inventou a ideia de chamar Deus de Pai. A palavra pater, certo? Foi uma exclusividade completa de Cristo e de seus seguidores romper com a ideia de governante e usar Pai. Olha, isso levanta uma questão importantíssima. Porque a resposta emocional e instintiva de muita gente seria dizer assim com certeza. É o que a gente assume. Mas o Berkhoff, com todo o seu rigor acadêmico, corrige imediatamente essa noção no texto. A verdade histórica é que não houve uma invenção do termo no século I. Não. A ideia de chamar a divindade de pai existia até mesmo nas religiões pagãs vizinhas. Pensa em, sei lá, Zeus, o pai dos deuses e dos homens. Expressava a ideia de um criador que origina as coisas. Certo. E mais pertinente para a nossa linha do tempo, o Velho Testamento hebraico já usava o conceito e a palavra pai para Deus. Mas imagino eu, de uma maneira estruturalmente diferente, né? Completamente diferente. E é aqui que a genialidade da progressão se revela. Como era no Velho Testamento. Lá, o uso da figura de pai tinha um sentido quase que exclusivamente nacional e teocrático. Ele expressava a relação de formação e aliança de Deus com a nação de Israel como um todo. A nação inteira era o filho. Isso. Israel, o povo coletivo, era chamado de filho de Deus. A grande e verdadeira novidade do Novo Testamento, a revolução que muda o mundo, é a aplicação e a profundidade que dão a essa palavra. E como Berkhoff descreve essa nova profundidade? Primeiro,
O termo pater é elevado para descrever a relação íntima, eterna e essencial entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade, o Pai e Cristo. Que é um conceito metafísico de unidade que o Antigo Testamento não tinha detalhado. Exato. E segundo, e aqui está o impacto para a humanidade, essa mesma relação de intimidade paterna é estendida de forma ética e espiritual a cada indivíduo que crê. Ah, isso muda tudo. Muda. A paternidade deixa de ser apenas sobre as fronteiras geográficas ou genéticas de uma nação no Oriente Médio e passa a residir no coração e na experiência de cada indivíduo ao redor do mundo. A distância é finalmente e completamente anulada. Nossa, é muito bonito ver isso desenhado dessa forma. Então, o que tudo isso significa recapitulando a nossa jornada de hoje? Acho que é a precisão arquitetônica, né? É impressionante. A gente viu que quem acompanha essa história linearmente começa o trajeto observando títulos imponentes, majestosos, de poder absoluto e força universal, como Elohim. É o choque inicial da criatura diante do Criador. Depois a gente acompanhou a transição para a beleza e para o consolo da promessa de fidelidade pactual imutável em Yahué, o eu serei o que serei. Exato. E finalmente nós desembarcamos na proximidade acolhedora, suprema e individualizada do Pater, o Pai no Novo Testamento grego. No fim das contas, a pesquisa do Berkoff nos conta a história de um ser infinito que vai passo a passo, década após década, se comunicando de forma a se tornar cada vez mais compreensível e próximo da nossa fragilidade. É o ápice da condescendência divina que a gente discutiu logo no início. E se me permite, há uma reflexão silenciosa, não escrita diretamente, mas que ecoa a partir de todo esse material monumental que a gente analisou hoje. Conta. Nós aprendemos que no Oriente Antigo, conhecer o nome de Deus era experimentar na pele a sua autorrevelação. Era ter o indescritível privilégio de entrar em contato com a sua própria essência. Fim. Pensando no peso esmagador que nomes como Yahvé e Shaddai carregavam na época, até que ponto a nossa modernidade, com essa nossa pressa e superficialidade em usar palavras como Senhor ou Deus de forma tão casual no dia a dia, reflete que a gente perdeu a noção da gravidade e do poder absurdo dessa revelação original? Caramba. Talvez a gente tenha transformado o infinito em um vocabulário rotineiro demais, sabe? Uma reflexão afiada, hein? Para ecoar na mente de cada um depois que o som desligar. É incrível como desenterrar as raízes históricas e culturais muda completamente a forma como a gente enxerga palavras tão cotidianas na nossa cultura. Muda tudo, né? Muda. E olha, o melhor de tudo é que a exploração dessa obra não acaba por aqui, viu? Ainda bem. Há quem está acompanhando essa jornada profunda pelas estruturas históricas e linguísticas da fé. Eu informo com grande alegria que nós continuaremos a explorar esta obra. Teremos um novo episódio desse mesmo livro, A Teologia Sistemática. Tem muito assunto bom vindo por aí ainda. Muito. Ainda há bastante terreno fascinante para a gente mapear juntos. Muito obrigada pela companhia de hoje. Eu que agradeço. Deus abençoe todos os ouvintes.